Beleza, gente? Eu vou tentar exemplificar um processo de criação de personagem do começo ao fim para ser utilizado e tal. Esse vídeo deve durar do começo ao fim mais ou menos 1h30, 1h40 talvez. Mas ele é bem simples, a princípio é rápido de ser feito. Só que para demonstrar ele ou para tentar recriá-lo, obviamente vai demorar bem mais tempo, né? Bom, para começar, então, a gente vai utilizar uma referência de fundo e de lado para fazer o personagem, que é um dos processos mais fáceis de fazer um personagem 3D, tá? No Blender, para colocar uma imagem de fundo, a gente vai utilizar um painel aqui do lado que é a tecla N faz ele aparecer. Ele tem também, clicando aqui pertinho, se eu tirar o N, ó, tem um maisinho ali. Só clicar nele. Eu vou ir mais para baixo aqui e vou procurar uma parte que se chama Background Images. Então, Background Images, o nome já diz tudo. Eu vou dar um Add Image e vou procurar ela no meu computador. Deixa eu ver aqui, imagens. Eu tenho a Neila de frente, que eu vou botar para ser visto somente de frente aqui, ó, no axis somente de frente. Então eu vou apertar o botão 1 do meu teclado numérico e o meu botão 5 também, porque o 5 muda de perspectiva para orthographic, que é o que a gente vai utilizar, tá? Vocês podem ver então que agora já tem a Neila aqui no fundo, e eu ainda posso ter alguns ajustes, por exemplo, de botar ela mais para o lado ou mais para o outro. Por isso a Neila não vai ficar bem certinho aqui, eu vou jogar ela para 23, deixa eu ver. Eita, 24. Beleza. Em 0,24 ela ficou bem centralizada, a gente pode ver o meio do Blender com essa marcação azul e vermelha aqui. E eu vou botar também mais uma imagem para ser de lado. Vou dar um open aqui nessa imagem. Vou voltar para pesquisar no meu computador. E lá lado. Ela está aparecendo na de frente junto, mas a gente vai mudar aqui para ela aparecer somente na direita. O meu botão... Eu botei errado. Essa é de frente. Essa é a direita. O meu botão para ir para a lateral, então, para olhar à direita do meu personagem, seria o botão 3 do teclado numérico. Tem um vídeo antes explicando melhor todas as configurações do Blender. A única coisa errada também, que se eu for prestar atenção, é que o meu personagem está sendo visto de frente assim, mas quando eu vou de lado, ele está de costas. Então a minha imagem está invertida, eu posso inverter ela aqui flipando. Ela já está meio que centralizada, não vou me preocupar tanto com essa centralização. O mais importante é essa, porque a gente vai colocar simetria. Muito bem. Após isso, a gente já pode começar a modelar. Eu vou mostrar um processo de modelagem que se chama Box Modeling, né, que a gente vai utilizar a caixa e começar a modelar. E a gente vai fazer algo bem low poly nesse início e depois utilizar a ferramenta do Blender para nos ajudar em algumas coisas. Vocês podem ver aqui que eu estou no modo Object Mode e eu posso acessar esse objeto para entrar dentro dele e começar realmente a modificar. O meu botão A seleciona e deseleciona tudo, então eu vou selecionar o meu cubo e vou entrar aqui no modo de edição, tá? O atalho para isso seria o botão Tab. Aconselho sempre utilizar os atalhos, fica bem mais fácil o processo. Nesse momento aqui, o que a gente vai querer fazer é cortar esse meu objeto no meio, porque um dos lados eu não vou precisar fazer, o computador vai fazer por nós, tá? Então vai ter alguns comandos rápidos para nós, que é, por exemplo, o Ctrl R faz cortar no meio o meu objeto. Ó, tá? Se eu botar o mouse mais em cima, ele corta na vertical ou na horizontal, se eu botar para o lado. Ó. Então eu vou querer aqui e vou clicar de novo para aplicar. A gente vai poder deletar um dos lados do nosso objeto, porque é o computador que vai fazer para nós esse lado. Tá? Então, tem algumas configurações do Blender aqui, como essa, desmarcando essa opção, eu consigo pegar a frente e atrás ao mesmo tempo. Ou eu poderia clicar no meu botão Z para ver o modo Wireframe aqui. Ó.
tem vários modos que a gente pode ver, né, o shader. A gente está no Solid ou Wireframe. Z vai e volta. Então beleza, tirando essa marcação, eu tenho certeza que se eu pegar um lado, eu pego o fundo também. O que é muito importante, pessoas, tentar trabalhar sempre com a frente e com o fundo, né? Se eu mexer sem querer só nesse daqui, o fundo vai continuar lá naquela posição. Às vezes, muitas vezes até a gente vai modificar só o fundo ou só a frente, dependendo do que a gente quer fazer, mas nesse momento ainda não. Eu posso trocar para os meus vertex, né? A gente está vendo aqui no modo vertex, ou para as minhas linhas, os edges, ou as minhas faces, né, face. Então, eu posso mudar aqui para o meu modo face, vocês vão ver até que no modo face aparece esse pontinho bem centralizado, que quer dizer mais aonde eu posso clicar, fica mais prático assim de selecionar o que eu quero. Como ele está pegando o fundo também com essa opção, ó, ele está me mostrando que está pegando lá o fundo. Bom, esse lado eu vou deletar, então um jeito de fazer isso, eu vou clicar o A para desselecionar tudo, vou clicar meu botão B que cria esse modo seleção aqui, ó. Então, clicar lá de fora, vou até o centro, ó. Se eu passar do centro eu sei que ele vai pegar essas faces, se eu passasse aqui ele pegaria todo o objeto menos a lateral. Então, vou pegar todas essas faces aqui, vou apertar meu botão Delete e vou deletar o modo faces que eu quero deletar, tá? Tem várias opções aqui quando a gente aperta o Delete, a gente vai ver algumas conforme a gente for fazendo. Muito bem, já temos um lado deletado do meu objeto. O que eu preciso agora é já começar a mostrar o que está acontecendo do meu outro lado. A gente vai ver aqui no Blender que a gente tem algumas opções. E a opção que a gente vai utilizar agora é essa aqui dos modificadores. A gente vai botar um modificador que se chama Mirror. Então, vamos aplicar o Mirror. O Mirror tem algumas funções, a gente poderia mudar o axe que ele está fazendo, botar mais de um até ao mesmo tempo, dependendo do que a gente quisesse modelar. Mas como o nosso boneco é só simétrico, né, um dos lados, né, se a gente for ver a frente não é igual às costas, todo ele, então a gente só vai querer um dos lados. Outra coisa também que a gente vai ver nesse vídeo é que a gente pode utilizar outros objetos para compor um mesmo elemento. Por exemplo, o cabelo não é simétrico, então o cabelo vai ser feito após isso, né, de outra forma. A gente vai ver também que a gente pode fazer a mão ou a cabeça separado e depois juntar com o corpo. É bem simples. Bom, aplicando a minha simetria, vocês podem ver agora que já está mexendo. Eu vou mudar para o meu lado vertex, o atalho é o Ctrl Tab. Então, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Se eu selecionasse alguma parte, ó, eu posso mover e o outro lado se move ao mesmo tempo, tá? O que a gente vai querer fazer neste processo realmente é simplesmente buscar a nossa referência de fundo e deixar o nosso 3D o mais parecido possível com a referência de fundo. É quase como desenhar em 3D, né? Desenhar por cima. Né? A gente só tem que entender um pouco o que a gente tem que fazer. Nesse nosso caso aqui, a gente já tem esse cubo e agora a gente vai começar a aumentar esse cubo para ficar melhor. Uma coisa que eu posso fazer aqui já, ó, apertar meu botão B e vou puxar isso para baixo. E vocês podem ver até aqui o meu centro está saindo do centro, tá? Então eu vou voltar e eu vou apertar esse botão que se chama Clipping. Esse botão aqui faz o meu centro, ó, não fugir mais do meu centro, o que é muito bom. Então vou deixar essa parte aqui. Vou puxar essa mais para baixo aqui por enquanto. Eu vou mostrar assim, porque eu quero já exemplificar algumas coisas. Vou apertar meu botão Z para ver o fundo direitinho. A gente pode ver que a Neila tem algumas partes que eu preciso de controle. Tem que ter algumas partes de controle maior para fazer o formato dela realmente, tá? Então, para fazer controles, eu vou aplicar mais linhas. Quando eu aplico uma linha, eu vou ter os meus vértices que eu posso mover elas, tá? Mover a face, o edge ou o vertex depende mais de como vocês querem mover. Eu vou clicar meu Ctrl R e vou fazer um corte aqui então. Aonde eu vou fazer o corte não importa muito porque depois eu posso mover ele. Vou botar para cá, vou apertar o meu botão A para desselecionar ali do meio. Vou pegar só essas da lateral e puxar para cima. Estou tentando realmente só fazer esse formato aqui da Neila. Depois a gente vê as outras coisas. Ah, a linha não está bem retinha e não sei o que. Não precisa estar realmente reto, tá? Não tem problema com isso.
Eu vou utilizar nesse momento o mínimo possível de linhas, porque após isso eu vou poder colocar mais linhas e o computador mesmo vai ativar mais linhas para mim para arredondar esse nosso 3D, tá? Então eu vou olhar ele de lado, que é um conselho meu também sempre fazer de frente e de lado, tá? Uma coisa que eu vou mostrar para vocês, pessoas, eu dei o B e fiz a seleção em todo ele, e para mover o objeto é o botão G, tá? O botão G eu posso clicar ainda depois em algum axis aqui que eu queira mexer ele. Por exemplo, se eu quero mover só para trás e não quero tirar de cima para baixo, eu posso apertar o G e depois meu botão Y e mover ele só para frente ou para trás. Vou botar esse aqui, vou botar GY para cá, essa parte aqui GY para cá, DGY para cá. Tentem sempre se acostumar mais com esse teclado, né? A gente clica o A para desselecionar, o B para selecionar e o G para mover. Então, vamos botar esse mais bonitinho aqui. Essa parte da Neila onde forma a bunda dela, depois a gente pode botar mais coisas, mas eu ainda assim vou botar mais um controle nessa parte aqui, ó. Ctrl R, bota o controle e puxa um pouquinho para fazer essa parte. Beleza, já temos um começo de Neila. Tem uma parte dela. Eu comecei pelo centro do personagem, mais por ser a maior parte dele, e eu vou partir para as pernas e depois eu vou fazer a parte de cima dele, tá? Vamos ver então agora como fazer a perna desse personagem. Tem um vídeo anterior que eu explico todos os comandos que eu estou usando do Blender de mover e apertar botões, tá, pessoas? Acho melhor vocês verem eles se vocês não têm nenhuma noção de Blender. Eu vou pegar essa face de baixo aqui, ó, a face bem de baixo, porque eu quero que a perna saia dessa face. Então a gente vai fazer uma criação de novos, de uma nova face. Para fazer isso é bem simples, eu só quero exemplificar uma coisa agora, porque o clipping está ligado, tá? O que eu quero fazer é puxar essa face meio que para dentro, para a perna sair só de uma parte de dentro, não que ela saia de toda essa parte aqui. Eu faria assim, ó, apertaria o botão E e apertaria o botão S para puxar para dentro. Ó. Como o botão clipping está ligado, ele não deixou o meu centro vir para cá. Então não é bem isso que eu quero. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó, e vou tirar o clipping e mostrar agora. Apertar o botão E, botão S e ir para dentro. Agora sim, agora minha perna vai sair bem do centro aqui e eu sei que a outra perna vai sair lá do outro centro. Senão elas iam sair grudadas, né? Não é o que a gente quer. Vou apertar o meu botão 1 para ver de frente de novo e eu posso tentar até ajustar já o tamanho que é a minha perna ali. Ó. Vou vir para o meu modo Vertex e puxar esses meus pontos. Eu quero que esse ponto esteja para cá, esses dois pontos estejam para cá. Vou olhar de lado, quero que esses meus pontos estejam para cá e esses aqui mais aqui. Beleza, vou voltar para o meu modo Faces e vou puxar essa face agora com o Extrude para baixo. Eu vou fazer esse extrude, pessoas, não importa muito o tamanho dele, tá? Mas eu vou mover ele com G, ó, porque depois eu posso mover realmente. E vou fazer até o começo da minha bota aqui, ó. Vou pegar meu Vertex e vou puxar o tamanho que eu acho que deve ser. Ó. Vou olhar ele de lado, botão 3, botão B, G, botão A, B, G, botão A. Tem algumas outras formas de seleção e coisa no Blender que eu vou mostrar conforme a gente for fazendo o boneco, tá? O que a gente tem que se preocupar aqui mais é que, bom, além de ter a batata da perna, obviamente, do personagem, né? Ela tem uma coxa mais normal que é um personagem criança. Eu ainda preciso colocar algumas linhas que vão formar o joelho desse meu personagem, tá? Eu tenho que colocar linhas de proteção no joelho, porque depois eu vou precisar animar esse personagem como é para jogos. Então ele precisa ter alguns vértices que segurem essa parte bonita, tá? Aconselho até a olhar vídeos ou imagens realmente de personagens 3D e vocês já vão entender o porquê disso. Vou botar aqui uma, vou botar outra, Ctrl R, ó. Ctrl R e move para cima.
Vou botar 3 linhas que vão fazer a junção do meu joelho. Eu não sei bem como seria o joelho olhando de frente, eu estou olhando de lado e vou puxar eles um pouquinho mais para cima aqui, ó. Porque eu quero que o joelho tenha este formato aqui, ó. Essa partezinha um pouquinho para fora. Normalmente o nosso joelho tem uma partezinha um pouquinho para fora ali. Vou botar mais um aqui também, porque eu quero que tenha a batata da perna. Vou olhar de frente. Puxar aqui a batata da perna também. Meu joelho vai ser um pouquinho para dentro aqui. Vai ter um pouquinho de coisa para fora. Para ter esse formatinho. Eu sei que por enquanto parece muito quadrado o meu boneco, mas depois o computador vai ajeitar um pouco para nós, colocando mais linhas intermediárias entre ele e deixando mais suavizado, tá? Para fazer a minha bota agora, o que eu vou fazer é o seguinte, vou voltar para o meu modo faces e vou dar o extrude, que é o botão E. Vou continuar ali com aquela face de baixo, vou apertar meu botão E e agora eu vou tentar ir até o meu calcanhar do personagem, tá? Vou olhar de lado aqui, tá no meu calcanhar. Eu fiz até o calcanhar, pessoas, porque eu vou selecionar toda essa parte, todos esses vértices, todas essas faces laterais aqui da minha perna, que eu vou puxar elas para o lado, porque eu quero que o pé seja como se estivesse dentro da minha bota, tá? Então vou pegar meu B aqui, ó, selecionar esses. Não vou selecionar a parte de baixo, tá? Vou apertar meu botão E, vou apertar meu botão S e vou crescer ele um pouquinho para os lados. Beleza. Agora eu vou olhar os meus vértices e vou ajustar da maneira que eu quero eles. Eu quero esse vértice mais para cá, esse mais para cá. Esse aqui é o pé realmente, talvez eu possa botar ele um pouco mais para dentro até. Porque é como se o pé estivesse dentro realmente desse objeto. Vou olhar ele de lado aqui. B. Mais para cá. Assim, mais para cá. Esses daqui eu ainda posso alinhar eles e é até bom já mostrar para vocês como se alinha no Blender. Vocês podem ver que estão desalinhados aqueles e como é a sola do meu pé, eu quero que a sola esteja alinhada, tá? Um jeito de fazer alinhamento no Blender é com o botão de escala, por incrível que pareça. Ele não tem um botão específico para isso, mas é bem fácil de fazer. Eu tenho que apertar o S e depois eu vejo mais qual a escala, qual o eixo que eu quero que ele faça o alinhamento, tá? Então, neste nosso caso aqui, eu quero que eles alinhem em Z. Vou apertar o S, vou apertar meu botão Z e vou apertar o botão 0 do numpad. Todos eles ficaram bem certinhos. Vou puxar esse aqui um pouco mais para frente. Esse aqui eu posso deixar aqui mesmo. Essa face que ficou a mais embaixo do meu pé, talvez seja desnecessária até ela, tá? Talvez eu não precise que tenha esses pequenos partes aqui do meu objeto, tá? Eu vou até tentar tirar ela da maneira mais fácil, que talvez seja o botão Delete e o Dissolve Edges. Dissolve Edge, pessoas, o Dissolve ele tenta tirar o objeto sem quebrar a estrutura. Como eu tirei as linhas em volta, ele deixou simplesmente a minha face, tá? Eu ainda poderia ter outras opções, como por exemplo, selecionar toda essa minha face. Botei sem querer, é um atalho do meu teclado. Posso tirar todas as minhas faces, deletando realmente, ó. E eu posso fazer uma nova face juntando duas linhas. Ó. Clico nas duas linhas, aperto o botão F, ele criaria uma nova face para mim. Beleza? É bem simples. O que a gente quer fazer agora é a nossa bota, então se eu olhar de lado eu tenho que ter uma coisa para frente ainda e talvez uns ajustes para trás também. Eu vou colocar mais uma proteção aqui, mais um loop. Ctrl R, vou colocar um loop e eu vou puxar para frente esta face aqui. Puxar para frente, na verdade, vai ser um extrude para frente. Ó.
botão E e vou levar lá para frente. Voltar para o meu modo Vertex. Eu vou olhar a minha referência de fundo, botão B aqui, G, vamos ver como eu quero. Já está ficando melhor. Eu sei que ainda o meu pé parece um pé de tijolo, por assim dizer, mas conforme a gente for fazendo vai ficando melhor. Uma coisa que eu tenho que entender também do pé, que não dá pra mim perceber de direito olhando ele de frente e de lado, é que o nosso pé ele tem um formato mais assim, ó, mais curvo, né? Então o meu dedinho não tem a mesma altura, por assim dizer, o mesmo comprimento do meu dedão e nem o dedo do lado dele, né? Ele vai formar um arco, por assim dizer. Então o que eu posso fazer aqui é já jogar o meu dedinho para trás e meio que pro lado, porque o meu pé também abre um pouco pro lado, tá? E eu vou fazer mais um loop de proteção aqui no centro desse meu tênis para ter ajustes que eu queira fazer. Agora eu vou mostrar um jeito de fazer isso sem ter que usar o meu Ctrl R. O Ctrl R vocês podem ver ó, que ele dá a volta em todo o personagem, ó, tá? E não é bem isso que eu quero, tá? Eu não quero que tenha uma linha em todo o personagem só para fazer uma parte do pé dele. O que eu vou fazer então é pegar as linhas que eu quero. Vou segurar aqui, pegar essa por exemplo. Vou segurar o Shift e ir para as próximas. Eu poderia fazer isso com o modo de seleção, poderia, mas eu estou mostrando outras maneiras para você. Vou vir aqui e eu vou clicar nessa daqui e vou deixar aquela lá porque eu fiz do outro lado, para mostrar também dois jeitos de se fazer uma coisa. Para criar uma linha entre essas duas aqui, eu selecionei todas as que eu quero e vou apertar o meu botão W. O W tem uma coisa que chama Subdivide. Ó. Ele já divide o meu pé bem no centro ali, bonitinho, do jeito que eu gostaria. Beleza. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quando a gente faz uma linha que não dá a volta inteira no personagem, a gente está criando uma face com mais do que 4 lados. O que seria uma face com mais de 4 lados? Os lados são os vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa face aqui, essa face, ficou com mais do que 4 lados. Isso pode vir a ser um problema no futuro, quando a gente for exportar para uma engine ou até para outro programa, ele pode não entender como fechar esse objeto, tá? A moral por trás dos panos é que as nossas faces são sempre renderizadas em dois triângulos, tá? É um triângulo e outro triângulo. Então por isso tem 4 lados ou 3 lados. Mais do que 4 lados, eu não sei como o programa vai tentar fechar isso. Então pode dar erro tanto de luz e sombra, ou ele simplesmente pode tirar essa face. Ele diz, ah, cara, não sei como fazer essa face, vou deletar ela. Então a gente já facilita, por assim dizer, para o programa fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa é bem simples. Eu vou ter que juntar esse meu ponto com algum outro ponto para ele ficar, pelo menos esse com 3 lados e os outros com 4 lados. Então, eu vou selecionar quem eu quero juntar com quem eu quero juntar, ó, segurando o Shift. E vou dar o meu Alt M. O Alt M ele me faz uma pergunta ainda dizendo se eu quero juntar com o primeiro, com o último, no centro ou no cursor. O cursor é isso daqui. Eu quero que esse vá para esse. Então, como eu selecionei esse primeiro e esse por último, Alt M, at last. Do outro lado, a gente tem o mesmo problema, só que agora nessa face aqui. Nessa face que ficou o problema. Eu estou fazendo o vertex ficar em triângulo nessa face porque é a menor face, então a gente vai ter menos problemas também no futuro. Para juntar aqui, a gente tem outra opção também. Ó. Eu posso selecionar o ponto que eu quero e o ponto que eu quero que eles se liguem, que faça uma linha entre um e outro. E é bem simples também, é só apertar o botão J. O botão J cria a linha entre um e outro e as minhas faces estão divididas bonito. Bem simples, bem prático, nada de erro. Beleza, ó. Eu fiz essa linha no meio para a gente ter um controle maior do centro do pé. Então eu vou pegar esses dois aqui, olhar um pouco de cima, ó. Vou puxar ele um pouco para frente, esse um pouquinho para trás.
Vou olhar de frente o meu personagem. Tem algumas coisas desalinhadas porque eu estava fazendo numa posição meio errada. Eu vou pegar elas e vou alinhar. SZ0. Bem simples. Essa aqui eu posso botar mais pra cá. Tentar fazer um pé bonito. Meu pé deve crescer um pouco pro lado do dedão também. O meu centro não pode ser tão centralizado, na verdade, porque o nosso pé é maior nessa parte do que no dedinho, tá? Podem olhar o pé de vocês aí, em referência. A parte de trás do meu calcanhar eu posso olhar de lado e puxar ela um pouquinho para trás também, para fazer esse formato. Aqui, pessoas, vocês podem ver que eu posso clicar também só em cima com o meu botão direito mesmo, só para selecionar quem eu quero. Tá? Nesse caso eu quero... Beleza, temos um formato de pé. Eu vou mostrar para vocês agora como que o computador vai deixar para nós isso arredondado, já num futuro. Tá? Para fazer isso, vai ser um modificador também. Um modificador que a gente chama de Subdivision Surface. Então, quando eu aplico o Subdivision Surface, ele cria para nós uma linha entre as nossas linhas. Ó. Então, eu tenho essa linha e essa linha, ele criou mais uma linha entre elas ali. Ó. O grande lance é que também ele diminui um pouco o nosso objeto, porque ele está tentando sempre arredondar ele. Ó. Então, o nosso objeto vai ficar sempre maior do que o original. Tá? Vou olhar aqui na minha referência como está ficando. Depois eu faço alguns ajustes ainda para o tamanho ficar maior em algumas partes. Vocês podem ver também que tem algumas coisas erradas, por exemplo, eu não gostaria que meu pé fosse tão curvo. Ó. Então, quando a gente coloca o Subdivision Surface, ele tenta arredondar tudo. Então, parece que o meu pé também não está batendo no chão, né? Ficou meio gordinho, meio batata ali. Eu tenho que ajustar isso. E a minha saia parece uma calça do Aladdin também, né? Tá vindo desse jeito. Depois a gente faz ainda alguns ajustes. Primeiro eu vou fazer um ajuste no pé e depois eu mostro pra vocês como se faz esses ajustes. Para exemplificar mais, pessoas, eu posso ainda ter mais alguns controles no meu pé aqui, por exemplo, uma linha aqui com Ctrl R, ó, para deixar o pé até mais bonitinho. Eu vou olhar ele de lado e vou fazer esses ajustes. Ó. Meu pé pode ser um pouco maior, essa parte aqui pode ser um pouco mais para cá. Eu posso dar um Ctrl R nessa parte também, ó, para ter um controle maior dessa parte do pé. Eu não vou fazer os meus cadarços do tênis ali, isso vocês podem tentar fazer no futuro. Vou apertar meu B aqui, ó. Aqui também, crescer um pouco mais o pé. Eu tenho essas linhas laterais aqui que talvez eu possa até puxar um pouquinho para o lado, que o nosso pé também tem mais gordinho assim. E talvez esse lado aqui do pé ele possa ir um pouco mais para dentro e esse daqui um pouco mais para fora. De frente. Não. Olha de frente aqui, talvez mais assim também. Estou tentando dar mais, é um formato de pé, realmente pessoas não estão me preocupando muito. Estou só mexendo eles para os lados para fazer. Isso é mais olhar mesmo o resultado que está acontecendo e tentar recriar ele. Parece que está bacana. Eu poderia botar mais alguns loops aqui na minha lateral para ter um controle maior dessa lateral do objeto. Eu não vou fazer isso mais porque a gente está tentando um low poly, tá? Para ele fazer o que a gente quer, por exemplo, de não ter tanta curvatura nessas partes, pessoas, é bem simples também, tá? Eu vou vir no meu modo Edge e eu vou selecionar as linhas que eu quero que fiquem mais duras, por assim dizer, ó, que não faça essa transição tão grande, né? Então, por exemplo, a parte de baixo do meu pé, a sola do meu pé, está batendo no chão. Normalmente ela é reta, então eu vou selecionar toda ela. Vou segurar o Alt e o Shift, porque o Alt pega o meu loop e o Shift é para adicionar ou desselecionar. Vou pegar toda a volta do meu pé. E uma coisa que a gente vai utilizar se chama Crease. O Crease funciona no botão N também, ou tem um atalho também do Ctrl E, se eu não me engano, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Ó.
ele vai de 0 a 1, tá? Quanto mais, ó, menos arredondado ele deixa, ó. Eu vou botar 1, agora parece que ele está batendo no chão realmente. E eu vou fazer o crease também nesta borda aqui, ó. Segurei o Alt, selecionei ele, pega todo o meu loop. Ó. E também na borda de dentro. Eu não consigo ver a borda de dentro, eu vou desmarcar essa opção para ver como é que é o meu original, ó. E, opa, botão errado. E vou tentar pegar também a parte de dentro. Peguei ali com Alt, faltou essa aqui, pegou ali. Ele não pegou essa parte aqui, pessoas, porque eu quebrei o meu loop quebrando em triângulo aqui, tá? Então ele não entendeu essa parte de quebrar em triângulo, não é uma sequência para ele, então cuidado com isso. Ó. Vou botar o meu crease aqui também e vamos ver como ficou. Aham, ó. Ó como era, como está. Agora parece que o pé entrou mesmo para dentro da bota e tá tudo mais bonitinho. Eu vou ter que botar o crease ainda aqui na saia do personagem, então eu posso selecionar ali com o botão Alt, é o crease. Vou ter que selecionar essa volta aqui também, ó. Eu sei que tá ali, mas por eu saber realmente, né, ó, ali. E vou botar o crease também. Essa parte aqui, se eu for olhar, eu até posso jogar ela com um pouquinho pra cima. Ó. Então G, move um pouquinho pra cima. Já tá ficando mais bonitinho. Vamos jogar um pouquinho mais por lado isso aqui para aumentar um pouco a perna da Neila. Ela tem uma coxa um pouquinho mais grossa só. Ela não é muito grossa também porque é uma criança, né? Ainda não desenvolveu muitos músculos. Ó, mais pra cá. Aqui tá bonito. Essa parte mais reta, essa parte mais curva. E vamos para a parte de cima agora do nosso personagem. Ó. O pé já está no formato bacana até, não tem muito problema. Eu ainda poderia talvez diminuir essa parte de dentro aqui, ó. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês, pessoas, de vez em quando eu posso selecionar coisas que estão na ponta e trazer para dentro. Uma escala seria a mesma coisa que mover elas, ó. Eu estou dando uma escala para juntar uma mais perto da outra. Então, mais modos de mexer no programa realmente. Beleza. Já temos essa parte aqui. Eu vou pegar aqui a minha lateral, vou crescer um pouquinho também, que ela diminuiu demais. Então, vamos aqui ficar maiorzinha. Siga o personagem. E vamos fazer a parte de cima dele agora, tá? Na parte de cima do nosso personagem, eu vou pegar essa face de cima e vou dar um extrude pra cima. Aqui, nesse primeiro momento, pessoal, já vou explicar que deve dar errado, porque eu não tô com o clipping ligado, ó. Vocês podem ver que quando eu cliquei no E e tentei aumentar, ele deixou uma face bem no centro aqui, ó. Tá? Porque eu não estava com o clipping ligado. Então eu vou dar um Ctrl Z. Ctrl Z. Vou clicar no clipping, vou olhar de frente e vou dar o extrude aqui, ó. Agora ficou bonito. Ficou bem certinho. Vou dar um extrude até os meus ombros e vou mexer nos meus vértices para ela ficar melhorzinha. Quero que mais ou menos seja aqui o ombro dela. Eu não vou fazer esse coletinho. Opa. Eu não vou fazer esse colete em volta do personagem também, mesmo porque foi no fim que eu fiz ele, mas vamos deixar ela mais crua, para didático. Eu posso botar, olhando ela assim, ó, posso botar mais um connect aqui, mais um loop no centro, porque eu quero ter essa proteção aqui também de mexer e depois fazer o braço do personagem. Vou apertar meu botão B, vou puxar para dentro. Bem melhor. Tá ficando bacana. A parte da onde sai o meu braço vai sair dessa face aqui e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a perna, tá? Cada personagem vai demandar de uma maneira diferente, pessoas. É mais como ela usava um colete e o braço saía mais centralizado dela mesmo, eu vou fazer da mesma forma. Ó. Vou olhar aqui até de lado antes e vou ajustar os meus vértices. Ó. Esse aqui vai vir pra cá, esse aqui pra cá, esse aqui já tá até bom. Eu tenho que cuidar mais dessa linha aqui, ó, pessoas. Tá? Como é o resultado final do meu objeto, tá? Opa. Vou pegar essa face de onde nasceria o braço dela. Ó. Vou olhar ela de lado, vou apertar meu botão E, S.
e vou diminuir para formar o braço. Normalmente o braço sai um pouco mais de trás do que da frente, então vai sair mais ou menos daqui. Posso ainda pegar meus vértices e ajustar um pouquinho. E essa face nova que eu criei, vou olhar lá de frente, eu vou dar um E, que é o Extrude. Ó. O tamanho do meu Extrude, pessoas, realmente não vai importar muito. Eu posso apertar o G depois e fazer o tamanho que eu quiser. O que vai importar é que eu vou tentar fazer mais ou menos até a minha luva e eu vou diminuir o braço. O nosso braço normalmente ele começa maior e vai afinando até chegar ao nosso pulso. Então vou apertar o botão S e vou diminuir ele. Beleza. Eu ainda vou fazer alguns controles que nem eu fiz controles no joelho do personagem lá, tá? O cotovelo também tem que ter os mesmos controles para animação e depois eu vou ter que ajustar o Crazy em certas partes. Então, Ctrl R aqui, deve ser mais ou menos aqui no cotovelo, Ctrl R, Ctrl R, mais ou menos aqui. Uma coisa boa de lembrar aqui, pessoas, é que normalmente o nosso braço também, ó, eu vou botar essa parte aqui meio que fazendo o cotovelo, ó, um pouquinho para trás, só para dar esse ajuste. E o nosso braço tende a ficar um pouquinho para trás, assim, em forma de relaxamento, e a parte daqui um pouquinho para frente, assim, ó. Tá? É mais um formato do T mesmo, ó. Vou botar um pouco mais para cá. O formato T, né, a pose T de relaxamento é meio que essa. Eu posso ainda diminuir aqui um pouco o meu braço. Opa. Ele está ainda muito grande, ó. Agora tá um pouquinho melhor. Beleza, já temos a Neila com uma perna, com o braço e o corpo já bem feitos. O que a gente vai tentar agora é fazer a mão desse personagem. Fazer a mão. Para fazer a mão dela, como a mão tem mais partes do que meu braço, eu vou começar um elemento novo, tá? Um elemento novo vai ser um pouco mais fácil para a gente começar. Tem muito barulho de fundo aqui, me desculpem se tiver ocorrendo muito ruído. Eu vou começar um objeto novo, mas eu vou sair desse objeto antes, tá? Vai ser mais fácil porque daí eu não vou clicar sem querer nesse objeto e depois eu junto os dois. Vou apertar meu botão Tab para sair dele. E essa Target aqui, ó, que é com outro botão do Blender, garanto que muita gente já se comprou com ele, serve para várias coisas. Uma delas é criar coisas novas, tá? Eu vou criar um cubo novo a partir dele aqui. Eu posso vir aqui no Create e criar num cubo. Ou eu posso dar o meu atalho Shift-A. Shift-A, Mesh, Cube. A moral desse nosso cubo que vai ser a nossa mão, pessoas, então eu vou entrar no modo de edição dele, Edit Mode com o botão Tab, e vou diminuir ele para ficar já no tamanho mais ou menos da minha mão. Eu vou começar tentando fazer primeiro a palma, então vou diminuir para um tamanho que eu acho que deveria ter palma. Botão Z aqui para não sair para um lado e para o outro. Vou olhar assim, a minha palma talvez possa ser um pouquinho menor também. Mais ou menos aqui. Assim. Eu ainda não vou deixar ela já torta, pessoas, que vai ser mais fácil para dar os extrudes enquanto ela está reta assim, tá? Eu vou fazer os formatos do dedo, os dedos vão sair desta parte aqui. Eu vou tentar fazer uma mão a mais simples possível, tá? Vocês podem procurar também aí por mão low poly e coisas assim, e vocês vão ver que tem uma série de coisas, né, num Pinterest da vida. Tem várias maneiras de fazer mão e várias maneiras de ajustar elas com os loops. Essa vai ser a mais simples possível, tá? Eu vou dar o Ctrl R aqui e o nosso Ctrl R a gente pode ainda dizer quantos a gente quer ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu dei o Ctrl R e apertei o botão 3, ele já corta o nosso objeto em 3 vezes. Então daqui vai sair os nossos dedos e eu vou mostrar para vocês já uma facilidade. Ó. Eu posso pegar esse meu primeiro onde vai sair o meu dedo indicador e eu vou dar o meu Extrude. Extrude, vou tentar fazer o dedo. Se vocês olharem para a mão de vocês, normalmente o dedo
é um pouco menor talvez que a nossa palma. Vou puxar pra cá. E o nosso dedo vai afinando para a ponta, então com essa face selecionada vou apertar meu botão S e vou diminuir ele. Puxar um pouquinho para baixo. Eu ainda tenho que fazer as nossas falanges, então Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R. Eu sei que não estão corretas ainda as minhas falanges, mas depois eu posso puxar elas aqui, ó, e botar onde eu acho que deveriam ser. Vou botar esse aqui mais pra cá. Falange maior e diminui para formar a ponta do dedo. Olhem pro dedo de vocês e tentam ver se é mais ou menos isso. O que a gente vai fazer aqui mais agora ainda é que no nosso dedo a gente vai fazer uma coisinha um pouco diferente que a gente fez no joelho lá, que a gente não precisa de tantas linhas assim. Eu vou juntar esses três, ó. Vou juntar esses três num só e ele vai ficar com três lados aqui. Vou dar o Alt M e vou juntar no centro, porque eu sei que eu quero os três pro centro. A mesma coisa o outro. Alt M, centro. Do outro lado também. Alt M, centro. E essa parte que seria a parte de cima da minha falange, eu vou levar um pouquinho para cima, ó, só para ter a nossa falange mais bonitinha. Eu posso mostrar para vocês com o modificador como vai ficar, pessoas, aqui, ó, o Subjoint Surface, para ver o dedo, ó. Parece que é um dedo legalzinho até, tá? Eu não vou utilizar esse modificador porque o corpo está com o modificador, então eu vou tirar ele por enquanto, depois eu mostro de novo como fica. O que eu vou fazer agora é copiar esses meus dedos e colocar nos outros três, que talvez seja mais prático. Tá? Eu vou fazer um modo de seleção aqui em todo ele, ó. Botão B. E para fazer uma cópia dele é o Shift D. Shift D e movo para o lado. Tá? Vou botar ele mais ou menos aqui. E uma coisa que eu vou fazer também é crescer ele um pouco. Os nossos dedos eles não são tão maiores cilindricamente, por assim dizer, eles são só mais compridos. Então eu vou dar o meu botão S e meu botão X e fazer ele crescer mais no X. Ó. Esse dedo é maior. E eu vou deletar aquela face de dentro aqui também, essas três faces. Vou copiar de novo esse dedo, Shift D. E agora eu posso SX, diminuir ele, que é o nosso outro dedo, que é menor. E já agora, Shift D no nosso dedinho, eu posso tentar diminuir todo ele realmente, porque o nosso dedinho é menor realmente do que os outros dedos, se a gente for precisar. Olhem para a mão de vocês aí, olhem onde ele dá mais ou menos. Tá bom, parece. Então a nossa mão ainda tem esse formato aqui, ó, que nem a gente fez com o nosso pé, tá? O que me falta aqui é juntar os meus dedos com a minha mão lá, aqueles vértices, então eu posso pegar o outro e dar o meu Alt M, ó, at last, ali. Ou ainda vou mostrar uma nova, que é quando eu tenho vários eu posso selecionar quem eu quero com quem eu quero, mais ou menos, tá? Cuidado meio com isso que vai ser automático, então temos que tomar cuidado. E um botão que a gente pode fazer, que tem também por aqui, ó, Vertex Remove Doubles, a gente pode dar o atalho Ctrl V, Remove Doubles. O Remove Doubles ele junta tudo que está perto, tá? Ele mostra aqui, ó, agora depois que eu apertei, quem que tá. Eu vou deixar o Unselected desselecionado porque eu quero que ele junte só o selecionado, senão teria que tomar cuidado com todo o corpo. Eu vou aumentar um pouquinho e vocês podem ver que ele já se grudou em várias partes ali, ó. Vou aumentar mais, ó. Mais. E acho que é isso, ó. Todos ficaram grudados certinhos. Beleza. Tomem cuidado que se aumentar demais, ó, junta demais, tá? Então, no meu caso aqui, como eu deixei perto, 30. Quanto mais perto, melhor. Já temos ali tudo grudado, eu posso até tentar ver, ó, selecionando um só. Tá certinho. Já temos os dedos da nossa mão, vamos tentar fazer então o nosso dedão. Vou dar um Ctrl R aqui para fazer o dedão. O dedão vai sair dessa parte da mão, a gente pode até dar uma olhada para nós para ver se está um pouco correto. Talvez eu possa diminuir um pouco a minha mão aqui no X.
E o dedão, pessoas, eu não vou me preocupar tanto com as falanges e coisas, o dedão já é meio difícil de fazer por si só. O que a gente vai fazer é o seguinte, tá? Sei que vai demorar um pouquinho para ser feito, mas pra mim vai ser mais rápido. Eu vou dar um E de extrude, desculpa, vou dar um E de extrude e vou rotacionar ele um pouquinho pra frente. Cuidado mais no Blender, pessoas, é que a rotação leva em conta muito a câmera que a gente tá olhando. Então, por exemplo, se eu tô olhando de cima, ó, eu rotaciono assim. Se eu tô olhando ele de lado, ele rotaciona assim. Eu posso apertar o R de novo para ter outro tipo de rotação. Mas eu quero que vocês tomem cuidado. Eu vou rotacionar um pouco assim, porque eu quero pra frente. E vou puxar o meu dedão um pouco pra frente também. Eu posso dar uma escalonada nele também, porque o meu dedão não vai ter o mesmo tamanho. E vou olhar ele de frente e vou puxar um pouco para baixo também. Olhem para a mão de vocês e vejam que o nosso dedão, na verdade, ele cai um pouco para baixo no modo de relaxado, tá? Então, fiz um, vou dar mais um extrude, rotaciona ele um pouquinho para frente, move, diminui, baixa um pouquinho. Extrude, rotaciona aqui, S e um pouquinho para baixo. O que a gente tem que tomar mais em conta agora é até onde vai o nosso dedão. Normalmente um dedão deve acabar mais ou menos aqui. Olhem para o dedão de vocês aí. Então esse aqui pode ser um pouco mais comprido. Ó. Alt para pegar toda essa parte. Posso talvez até aumentar um pouquinho o meu dedão em questão assim. Talvez esse não tanto. Deixa eu ver como é que está. Rotaciona. Parece que tá bom. Temos aqui o nosso dedão, temos a nossa mão. E o que falta ainda para ela ficar um pouco menos robótica é ela ter uma certa curvatura também. Se você olhar a mão de vocês, ela tem várias curvinhas, tá? Essa parte, por exemplo, aqui é uma parte côncava, então eu vou botar ela um pouquinho para dentro. A gente poderia ter mais loops de controle, mas a gente não tem. Um pouquinho para dentro. E eu vou mostrar uma outra coisa aqui pra vocês, que é o seguinte, pessoas. Eu posso, por exemplo, selecionar o meu dedinho aqui, ó. Selecionar todo esse meu dedinho. Então, vou selecionar essa parte aqui também. E tem um botão no Blender que é o seguinte, ó. Este botão aqui, ó. Esse aqui, Proportional Edit. Eu vou botar ele para Connector. E agora funciona da seguinte maneira. Se eu apertar o G de mover, ele cria em volta esse círculo que eu posso controlar com a rodinha do mouse lá. A moral dele é quanto menor a rodinha, menos ele pega em volta. Quanto maior a roda, mais ele pega em volta. Tá? O que eu quero aqui é o botão R de rotacionar. E eu vou diminuir a minha bola um pouco. Ó. Rotaciono assim. E depois vou mover um pouco assim. Vou pegar esses aqui. Rotaciono. Move. Agora minha mão tem esse formatinho meio caidinho. Tá bacaninha. Eu ainda posso botar os meus dedos também numa forma um pouco mais relaxada. Então posso rotacionar, diminuir um pouco, rotaciona, rotaciona e move. Um pouquinho mais caidinho assim. A minha mão também ela não é tão reta assim, então essa nossa parte pode vir um pouquinho para dentro. Essa aqui pode vir um pouquinho para fora, talvez. Eu posso desligar esse Proportional Edition por enquanto e depois a gente vai juntar a nossa mão com o nosso corpo. Eu vou dar mais um pequeno extrude aqui que vai ser ainda a continuação da mão. Vou diminuir um pouquinho. Beleza. Estamos com uma mão boa. Eu vou sair do modo de edição, pessoas, que eu vou juntar a minha mão com o meu corpo, tá? Eu vou sair do meu modo de edição e a moral é a seguinte, ó. Eu primeiro seleciono a minha mão, depois seleciono o meu corpo e dou Ctrl J. Ctrl J faz a junção e ele pega todas as características do corpo e bota pra mão, ó. Se eu fizer ao contrário, ó, pegar o corpo e depois a mão, Ctrl J, ele pegou todas as características da mão que não tinha nenhum modificador. Então perdeu todos os modificadores lá. Não é o que a gente quer. Vou dar um Ctrl Z. Mão, corpo, Ctrl J.
Beleza, eu vou entrar no modo edição com o botão Tab. Agora os dois fazem parte do mesmo elemento, eu posso selecionar qualquer um dos dois para fazer isso, tá? Eu tenho que juntar a minha mão com o meu corpo. Uma maneira de fazer isso, o nosso botão L também, ó, seleciona as coisas que estão separadas, ó. Botão L. Se eu estou com o mouse em cima do que eu quero. Vou selecionar a minha mão, vou até rotacionar ela um pouquinho já para deixar ela mais assim, como está a minha referência lá. E uma coisa que eu tenho que notar aqui, pessoas, é que esse meu braço tem 4 lados e a minha mão tem vários e vários lados, tá? Eu vou tirar esses lados da minha mão para essa face aqui ficar com 4 lados também. Então eu vou tirar isso aqui. O jeito de fazer isso vai ser bem simples. Vou pegar quem eu quero com quem eu quero e vou dar um Alt M lá. At last. Este com esse. Este com esse. E este com esse. Eu estou tirando os vértices e fazendo eles ficarem em triângulos, mas essa face agora aqui tem 4 lados que é que eu vou juntar com essa face aqui, tá? Um jeito para mim fazer isso ainda é, vou dar um extrude e vou dar uma escala nela para ela ficar maior. Talvez eu não queira que ela fique tão maior já para os lados, por assim dizer, ó. Vou puxar ela um pouquinho mais para cá. E vou olhar de frente, eu posso deixar elas um pouco maior nesse sentido aqui, ó. Tá? Eu vou deletar essa face da mão e esta face do braço, porque eu vou querer fazer uma junção entre os dois. E agora no meu modo linha, eu vou selecionar a linha que eu quero com a linha que eu quero que ele vá, ó, que se encontre. E apertar o meu botão F de criação de face entre uma e outra. Então essa com essa, essa com essa, essa com esta. E essa aqui com essa aqui. F. Beleza! Visto isso, pessoas, eu posso agora ajustar os meus pontos para eles ficarem lá onde está a minha luva. A minha mão aqui talvez possa ser um pouquinho mais grossa, talvez só no eixo Z. E alguns vértices aqui eu posso ajustar agora. Esse aqui está muito para cima, posso puxar ele um pouco mais para baixo. Esse aqui mais para cá, esse mais para cá. Eu tenho que ajustar ainda o meu crease agora. O meu crease ainda está meio errado, então vamos para o modo Edge. Seleciono quem eu quero que fique com crease, por exemplo, essa parte da luva aqui. Crease. E a parte de dentro da luva também, ó. Crease. Vou fazer a mesma coisa lá no meu braço. Vou dar um crease no braço. Posso até levar ele um pouquinho para dentro. A minha mão ali não está bem igual a referência, mas porque a minha mão ela é um pouquinho rotacionada, então eu poderia ainda rotacionar ela assim, ó. Tá? Eu não vou rotacionar muito para não ficar igual a referência, porque assim já está num formato relaxado bem bom até, tá? Então vamos deixar assim. Acho que meu boneco está ficando bem bacana. No próximo vídeo a gente vai ver como fazer rosto e como juntar o rosto com o pescoço. Até a próxima.